Agora em inglês. Bom dia, sejam bem-vindos à Escola de Discípulos. Vamos lá, gente, nós estamos estudando Teontologia, que é a nossa primeira matéria. E nós vamos estudar a existência de Deus, falar um pouquinho sobre a existência de Deus. E para falar sobre a existência, precisamos fazer algumas perguntas. Papel e caneta na mão, anota aí. Primeira pergunta que nós precisamos fazer sobre a existência de Deus. Como sabemos que Deus existe? Nós vamos trabalhar um pouquinho essa pergunta hoje para entender a matéria. Vamos usar alguns pontos da nossa apostila, nós vamos usar alguns outros pontos, então acompanhe aí. Apostila aberta na primeira página, vocês vão ver algumas coisas aí que nós colocamos aí a título de conhecimento dos irmãos. Alguém já deixa a Bíblia aberta para mim, Romanos capítulo 1, versículo 21, para a gente ganhar tempo. E Romanos capítulo 1, versículo 25 também. Romanos capítulo 1, versículo 21, capítulo 1, versículo 25 e capítulo 1, versículo 19. Exatamente nessa hora. 1, 21, 1, 25, 1, 19. Aqui tá. Vamos lá, a pergunta de todas as pessoas é a seguinte: existe Deus? Como podemos conhecer Deus? Como sabemos que Deus existe? E aí nós vamos dividir a resposta aqui em duas partes, né? A primeira, todas as pessoas têm uma intuição de Deus. Querem anotar isso aí? A título de conhecimento. Todas as pessoas têm uma íntima intuição de Deus. Todas as pessoas. Essa é a primeira parte dessa resposta de como sabemos que Deus existe. Todas as pessoas têm uma íntima intuição de que exista Deus. Isso é natural do ser humano. Já nasce sabendo que existe Deus. Por isso que eu brinco às vezes que é muito difícil ser ateu, né? Negar a divindade de Deus. E a segunda é: cremos, né, nas provas encontradas nas Escrituras e na natureza. Nós vamos trabalhar essa resposta em duas partes. Primeiro, a íntima intuição que o ser humano tem da existência de Deus. E segundo, nós cremos na manifestação de Deus através das Escrituras e da natureza. A teontologia, ela vai estudar o ser de Deus e a manifestação de Deus através dos seus atributos, que são comunicáveis e incomunicáveis. Geralmente se divide essa palavra em duas partes. Aqui na nossa apostila tem 3 divisões dela, porque ela é uma derivação do grego, né? Theos, né? O ontos e o logos. Theo, Deus, ontos, ser, e logos, estudo, que foca diretamente na própria doutrina de Deus. Agora, partindo de um pressuposto, de uma raiz etimológica da palavra que nós estamos estudando, nós vamos dividir teontologia em duas palavras. Theo, que é Deus, ou a manifestação de Deus, e ontologia, que é o estudo da razão do ser e da existência. Trocando em miúdos é a mesma coisa, não mudou nada. Nós vamos estudar a natureza de Deus, mas para estudar a natureza de Deus, nós precisamos primeiro termos bases e estrutura basilar para compreendermos e ratificarmos a nossa crença em Deus.
Por isso que eu pedi vocês para abrirem Romanos capítulo 1. Todas as pessoas, em qualquer lugar, e por mais profundo que seja o conhecimento, tem uma profunda intuição de que Deus existe e de que somos, criaturas de Deus e que Ele é, de fato, o Criador de todas as coisas. Paulo, ele vai escrever aos Romanos, no capítulo 1, versículo 21. Alguém encontrou aí? Amém. Amém? Alguém pode ler? Porque tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se desvaneceram em seus discursos e seu coração insensato se obscureceu. Tá, vamos à primeira parte. Porque tendo conhecido Deus. Então, até mesmo os mais depravados, os mais prepotentes, os mais arrogantes, eles tinham conhecimento de que Deus existia. O íntimo do ser humano. Deus existe. Os descrentes, os ímpios, mudaram a verdade de Deus em mentira. Verso 25, está aberto aí? Pode ler. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Ou seja, o descrente, ele nega a existência de Deus, só que ele troca a verdade de Deus incorruptível pela verdade do homem incorruptível. Paulo, quando escreve aos nossos irmãos em Roma, que estavam reunidos nas suas casas, ele vai falar sobre isso. Poxa, por mais que eles negam a divindade de Deus e a pré-existência de Deus, o que eles fazem? Eles trocam a verdade de Deus como uma afronta ao próprio Deus. Quase um paralelo com a nossa realidade aqui, com o que nós vivemos hoje. Você vai ali, pega o camarada, você crê em Deus? Não crê em Deus. Não acredito em Deus. Mas por que você faz isso? Porque como eu não creio em Deus, eu quero desafiar tudo que as pessoas que são, qual a palavra que eu posso usar aqui, que são alienadas com essa verdade, elas são contra. Então são contra as basilares da família, eu sou contra as basilares da família. São contra a depravação, a libertinagem imoral, sexual, eu sou a favor. Há um conflito dentro. O íntimo do homem, ele quer confrontar tudo aquilo que o limita no pensamento deles. Poxa, o que limita o meu pensamento? O meu pensamento se limita que a religião, que tem o intuito de religar o homem a Deus, ela impede o homem de fazer certas coisas que talvez, qual palavra aqui que eu posso usar? Alguém me ajuda? Que talvez eu possa me empreender e me impedir de alçar no meu pensamento alguns voos maiores. A religião tem o intuito de moderar essas pessoas. É interessante falar sobre isso e da existência, nós estamos dentro daquilo que nós estamos estudando, da existência de Deus, que Deus, ele não proíbe o homem de nada. Deus não proíbe o homem de nada. Deus dá opções ao homem de fazê-lo. A escolha é do ser humano. O próprio Paulo vai dizer, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A questão aqui que nós estamos estudando é o crescente número de pessoas hoje que diz não conhecer a Deus e que Deus não existe, tem crescido. Na nossa apostila vai falar que o número de ateus, segundo o IBGE, isso no ano 2000, já deve ter estourado, ele aumentou vertiginosamente, de uma forma espantosa, o que fez com que muitas pessoas se afastaram de Deus, das igrejas. A questão agora é, poxa, eu creio em um Deus que se amoda àquilo que eu quero, àquilo que eu acho. É por isso que Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 19, vocês escreveram aí? Acharam aí? Pode ler, por favor.
Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Ou seja, Deus permite que o seu caráter se manifeste em nosso meio, na contracultura da sociedade. Por enquanto nós estamos falando daqui de dentro, na contracultura da sociedade. Como vamos explicar essa palavra de Paulo? O que de Deus se pode conhecer é manifesto entre Deus. O caráter de Deus. O caráter de Deus é manifesto em nós e através de nós. O caráter de Deus é manifesto em nós e através de nós. Então a primeira coisa que nós precisamos entender sobre a existência de Deus é como Deus se manifesta no meio do seu povo, através do seu caráter. E qual é o caráter de Deus? É o limite que é imposto ao homem nas suas práticas. Está anotando aí? Que limites são esses? Limites morais, limites éticos. Certas pessoas, elas apontam Deus como ser superior, estando acima de tudo e de todos. A questão é, por que crer em Deus? Por que acreditar na existência de Deus? Por que servir a esse Deus? As próprias Escrituras, elas confirmam que muitas pessoas negam a existência de Deus. E negam essa íntima intuição que o próprio ser humano ele tem de Deus. E, ao mesmo tempo, eles chegam a negar a manifestação de Deus. E a Bíblia os chama de insensatos. São pessoas que dizem no seu coração, Salmo 14, verso 1, não há Deus. O ateísmo, ele leva as pessoas a um engano frívolo que destrói as suas, como é que eu vou dizer aqui, a sua estrutura no ato de crer. Pensamos o seguinte, e analisamos o seguinte: a fé é uma junção de duas situações. A fé, propriamente dita, eu acredito naquilo que eu não vejo. E a razão, sou pautado naquilo que eu vejo e naquilo que eu sigo. A partir do momento que o homem ele perde essa intuição, ou ele nega essa intuição, ele passa a viver única e exclusivamente pela sua razão. Aí nasce o problema, que é um problema terrível. O que a fé faz com o homem? Leva o homem a acreditar em situações que não são palpáveis e não são vistas. Por exemplo, você mexe com CTI, não é? Isso. Lembra do olho no peixe outro lugar. Algumas vezes. Acontecem algumas coisas no seu trabalho que são inexplicáveis? Algumas vezes sim. Recentemente eu li uma pesquisa que alguns médicos norte-americanos eles estão incentivando as pessoas a se voltarem para Deus nos leitos, porque isso faz com que as pessoas, principalmente no CTI, eles vão ganhando uma sobrevida dentro de algumas situações. Algumas situações que são mais agarradas na fé, eles vão lutando, eles vão lutando e conseguem, como é que eu vou dizer, eles conseguem se recuperar. Quando eu sou pautado apenas na razão, eu sou pautado apenas naquilo que eu vejo e naquilo que o meu conhecimento me dá. Onde a fé entra nisso? Quando eu olho para determinadas situações da minha vida, eu acredito que elas podem ser contornadas. Quando eu olho para
algumas situações apenas com a ótica da razão, se eu não conseguir resolver, isso não vai ser resolvido nunca. Apenas a razão, ela destrói as basilares da sociedade, porque nós deixamos de acreditar na existência de um ser superior que nos leva a acreditar que situações podem ser contornadas e mudadas. Já viu uma pessoa difícil? O que uma pessoa difícil faz? Poxa, essa pessoa não muda nunca. E de repente essa pessoa é transformada. Isso é fé. Poxa vida, eu não tenho condições de fechar esse contrato, mas eu vou acreditar no ser superior. Deus faça alguma coisa e esse contrato, de repente, ele é fechado e você não sabe como aconteceu. Poxa, como as peças se movimentaram. Lembra do processo? Você já tentou de tudo, seu advogado já tentou de tudo. Eu tenho um advogado cuidando de uma situação minha aí e já foi para a segunda instância e não sabe quando vai ser julgado. E conversando essa semana com a minha esposa, de repente o advogado mandou uma mensagem falando assim, não sei como, mas o processo deu uma andada aqui. E parece que o negócio vai sair. Então, poxa, quando a gente olha com a ótica da razão, poxa, não tem como resolver. Quando eu nego a preexistência de Deus, a minha ótica é apenas a ótica da razão. Se você pegar a sua apostila, você vai ver que nós temos algumas coisas que destruíram, né, essas basilares da nossa fé, apenas aplicando a razão. E aí nós temos alguns pensamentos. O primeiro pensamento foi o impacto do pensamento científico. Vira sua página aí, por favor. Né? Segundo parágrafo, lá embaixo, ó. Primeiro, a fundação. Terceiro, que o segundo é a colocação acima, pertence ao artigo materialismo, parará, parará. O terceiro diz assim, embora não signifique impacto do pensamento científico, embora não signifique que todos os envolvidos com o pensamento científico sejam ateus, o contrário geralmente é verdade. Os ateus atribuem a sua incredulidade a coisas divinas e espirituais, alegando que as mesmas não podem ser comprovadas cientificamente. Basta ler que Yuri Gagarin, o primeiro russo a andar no espaço, fez questão de dizer, não vi nenhum Deus. Desde o período do iluminismo, o conhecimento científico foi adquirindo mais e mais prestígio. Os benefícios trazidos pela tecnologia criaram um sentimento geral de que o homem poderia sozinho resolver os seus próprios problemas, bastando para isso ter conhecimento necessário. De repente, o universo não era mais um objeto misterioso movido pelas mãos do Altíssimo, mas uma máquina perfeita regida pelas leis que podiam ser medidas e utilizadas em proveito próprio. Século XVIII viu surgir a filosofia materialista de David Hume, no qual não havia lugar para quaisquer coisas que não fossem tangíveis e palpáveis. A física de Isaac Newton e a química eram suficientes para explicar todos os fenômenos. Vamos parar por aqui. Então, o crescimento, vamos lá. Primeira coisa que abarroou disseminou essa crescente pensamento de que não existe Deus foi o impacto do pensamento científico. É interessante que todas as bases, e está na nossa apostila aqui mais para frente, tudo que nós precisamos para quê? Na existência de Deus, está envolvido na ciência, na matemática, está envolvido no nosso dia a dia e inserido naquilo que nós precisamos crer. Segundo, o efeito de Charles Darwin, a questão do criacionismo. Né? Essas questões ferveram mais na Inglaterra no século XIX, segundo parágrafo. E depois o mundo inteiro concebeu o universo em termos evolutivos, né?
foi o padrão que, desde então, serviu para considerar a evolução como algo inerente à natureza de todas as coisas. Assim, não havia necessidade de um agente externo, ou seja, Deus, com sua teoria. Darwin proporcionou aos incrédulos aquilo que ainda lhes faltava, uma base científica para a negação de Deus. Isso, no entanto, não significa que Darwin estava negando a existência de Deus. Em verdade, ele estava atribuindo o fato biológico ao Criador, mas aqueles que buscavam ensejo para anular o argumento da criação como prova da existência de Deus usavam a sua teoria como base. Logo, ser ateu por causa da evolução era uma opção de crença e não uma consequência da teoria de Darwin. Até porque havia muitos ateístas, pessoas que admitem a existência de um Deus pessoal como causa do mundo, entre aqueles que acreditam na evolução. Ou seja, baseando aqui naquilo que nós estamos estudando, uma opção da pessoa em acreditar no evolucionismo ou acreditar naquilo que é o criacionismo. A pergunta é, no que você crê? Evolucionismo ou criacionismo? Partindo do pressuposto que nós temos coisas que são criadas, por exemplo, nos Estados Unidos tem uma rocha que ela tem o rosto de um macaco, no parque de Star Rock. É isso mesmo, né? Acho que é isso mesmo. Star Rock. Lá tem uma rocha enorme que tem o rosto de um macaco. Aquilo foi uma fundição de um tempo e aquilo não foi criado. Aquilo já é pré-existente da natureza. No mesmo Estados Unidos tem uma rocha onde tem o rosto dos 4 presidentes mais influentes. Aquilo foi criado pelo homem. Vamos partir do pressuposto do seguinte: a coexistência do ser humano depende de um ser superior. A coexistência do ser humano não parte do pressuposto de nós sermos criados a partir de uma matéria evolutiva. Por que nós cremos no ser superior? Recentemente, a NASA, e isso está no site da NASA, vocês podem pesquisar, eu posso até colocar essa matéria no grupo lá depois para vocês. Recentemente, a própria NASA, ela foi datar a existência da humanidade. Eles não conseguiram chegar no consenso da data exata da criação do homem, porque eles partiram a partir do pressuposto da evolutiva de Darwin, a partir da evolução, simbiose, foi crescendo, rastejou, virou um serzinho, virou um macaquinho, o macaquinho foi evoluindo, foi crescendo, virou um homem, aquele negócio todo, trocando miúdos. Eles não conseguiram chegar a uma conclusão final do tempo de existência do ser humano, justamente pelo fato de que não conseguiam comprovar essa pré-existência darwiniana. Olha que coisa interessante. A própria NASA hoje não consegue, no ano de 2026, não consegue datar a pré-existência da criação do homem a partir dos dados de Darwin do século XVIII. Ora, então como o ser humano passou a pré-existir? Como o ser humano foi criado? Será que foi uma grande explosão? Pode ter sido, até porque eu vi Satanás cair e bagunçou tudo. Houve uma grande explosão de alguma forma. A questão é que com dados científicos nós acreditamos ou baseamos a nossa razão. Recentemente, eles quiseram fazer um telescópio também na NASA, baseado nas datas de existência do ser humano. Só que a Bíblia, ela conta a história de que, para que o povo de Israel batalhasse, precisou-se parar a rotação da terra. Vocês lembram dessa história? De Josué? Vocês lembram dessa história? Isso, eles só poderiam lutar de dia, porque de noite era hora de dormir. Então não dava para batalhar. E aí a NASA foi fazer esse telescópio baseado nos dias
existentes da humanidade. Não puderam concluir o projeto de milhões e milhões de dólares. Por quê? Porque faltava exatamente um dia. E foi justamente o dia. Enquanto a NASA não tem resposta, nós já temos a resposta há muito tempo. E foi justamente o dia que a rotação da Terra, para alguns, o Sol parou, a Lua se deteve. Para nós, de uma forma física, a rotação da Terra parou, para que o povo pudesse batalhar e vencer. Vocês perceberam que a fé e a razão e as ciências, elas se confrontam? Tem um livro muito bom que eu vou indicar para vocês, que vai falar sobre criacionismo e evolucionismo na ótica da fé. E aí vai nos dar alguns paralelos a respeito da nossa fé e como a nossa fé implica diretamente na ciência. Eu vou indicar no nosso grupo. Voltando aqui, temos algumas provas tradicionais da existência de Deus. Então anota aí, provas tradicionais da existência de Deus. Argumento cosmológico. E tem um modismo aí também, é bom que você fale. Olha, a gente enumerou aqui na nossa apostila também, o tal do Karl Marx, né? O movimento ateísta de Karl Marx, né? O socialismo, aquele negócio todo, que negam, após ler, né, os tratados de Darwin sobre criacionismo, Marx começa a criar uma sociedade perfeita sem a manifestação de Deus. É por isso que a gente não concorda que cristão pode ser socialista, né? Justamente por causa disso. E aí ele começa a destruir todas as bases lineares da existência de Deus e tudo que implica o ato de acreditar no Deus. Bases familiares, base de honra, base de compromisso, relacionamento, entre outros, está na nossa apostila, depois vocês dêem uma lida com fé. Inclusive tem até, com afinco, tem até a questão da espada de Karl Marx aí. Vamos lá. O que é o argumento cosmológico? O argumento cosmológico, ele considera o fato de que toda coisa criada no universo, ele tem uma causa. Ou seja, ele arrasou o argumento, né, que o próprio universo deve ter necessariamente uma causa existente, né, de ser tão grandioso. Ou seja, o argumento cosmológico está dizendo o seguinte: só tem uma forma desse universo ser tão grandioso, e é a ação de Deus agindo nesse universo. Deus criou o universo. Segundo, dentro das provas tradicionais que nós estamos estudando a respeito da existência de Deus, é o argumento teológico, que é, na verdade, uma subcategoria, uma categoria mais escondida. Quer anotar isso aí? Estou falando muito rápido? Argumento teológico, desculpa. Vamos lá, argumento teológico. Ele, na verdade, é uma subcategoria do argumento cosmológico, né? E ele concentra nessa, como é que eu vou falar? Nessa evidência da harmonia, né? Uma ordem de planejamento de todo o universo. Então, vamos lá, o argumento teológico, que é uma subcategoria do universo, do argumento cosmológico. Você lembra da escola da gente, que a gente fazia um ditado? Então, mais ou menos isso aí. Concentra-se na evidência da harmonia, da ordem e do planejamento no universo. E argumenta que esse planejamento dá provas de um propósito inteligente. Vamos lá, vamos de novo, vamos com calma. Eu já copiei. Eu nem argumento ainda. Eu vou mandar a aula para vocês. Essa aula vai para todos vocês. Vocês anotam lá.
Na verdade, esse argumento vem do grego, né? Telos, né? Que quer dizer fim, meta, propósito, ou seja, esse propósito, tudo é harmonioso, tudo bem criado, tudo bem arquitetado. O terceiro é o argumento ontológico. Você está no argumento ainda? Não, pode. Argumento ontológico, que é o que nós estamos estudando, que parte da ideia que Deus como um ser é definido maior do que qualquer coisa existente. Não, agora ficou fácil. Você falou? Já falei, ué. Acabei de escrever. Lógico que já Olha lá. Tem jeito, não é? Anota aí, argumento moral. Vocês vão copiar, o vídeo vai ser liberado para todo mundo. Nós estamos falando das provas tradicionais da existência de Deus. Vocês colocaram lá em cima, né? Então tá bom. Quarto é o argumento moral. O que é o argumento moral? Parte da ideia de Deus definindo como um ser maior. Perdão, estou fazendo confusão. Ontológico. Esse é o ontológico. Moral, parte do senso humano de certo ou errado e da necessidade da imposição da justiça. Foi fácil agora, Tiago. Vou escrever isso aqui sem computador. Finalzinho do ontológico é parte da ideia de Deus como ser é definido como Maior que qualquer coisa existente. maior que qualquer coisa. Então, a questão é a seguinte: como é que você crê em Deus? Pergunta é, poxa, como crer na existência de Deus? O valor dessas provas, entenda o seguinte, o valor dessas provas, ela reside principalmente na superação das objeções intelectuais dos descrentes. Para se acreditar em Deus, eu preciso desfazer tudo aquilo que eu acho, que eu penso e que eu tenho, para acreditar em um ser superior. Porque vamos partir do pressuposto do seguinte: eu não vou convencer ninguém da existência de Deus sem mostrar para a pessoa que quer algo palpável, pautado na sua razão, de que um ser que não pode ser visto exista, que não pode ser tocado exista. Mas qual os argumentos que eu possa usar? Os limites, os argumentos ontológicos, os argumentos morais, os argumentos teológicos, os argumentos científicos, tudo subsiste de acordo ou para a pré-existência de um ser superior. Como negar a existência de um Deus que sustenta tudo com a sua mão? Como negar a existência de um ser superior que permite o vento nos refrescar? Como negar a existência de um Deus que criou todas as coisas e que controla todas as coisas, que permite a existência de pássaros e que os faz subsistir? Como negar a existência de um Deus que, por causa de uma fé em um ser que para alguns não exista, muda a história de pessoas que são totalmente desacreditadas? Como provar? Para se acreditar em Deus, eu preciso me despir de todo o meu conhecimento, de tudo aquilo que eu acho ser certo, e me entregar
e permitir ser confrontado aqui. É interessante que isso vai se provar nas histórias bíblicas. Quantos lembram aqui de Saulo, ou Paulo? Vocês se lembram dele? Vocês já se fizeram a pergunta por que ninguém evangelizou Paulo? Já? Primeiro que a história de Paulo é uma história interessantíssima. Paulo era um profundo conhecedor da Torá, do Antigo Testamento. Paulo estudou aos pés de 3 grandes homens daquele tempo: Gamaliel, Nicodemos e Jairo, na escola de Hilel. Paulo era um camarada que perseguia os filhos de Crespo, segundo o imperador Cláudio, os cristãos, por causa da fé, pastor. Por que ninguém entrou na vila de Paulo para pregar para ele? Não iam conseguir. Porque por mais argumentos de fé que eles tinham do conhecimento de Jesus, eles não iriam convencer um homem com tamanho conhecimento da lei. Tem embates que nós não entramos. E aqui abrindo parênteses que nós estudamos. Todas as pessoas têm uma opinião formada sobre Deus e quem é Deus. Ouvi uma moça num vídeo que me mandaram: quem é Deus? O rapaz respondeu: Deus é o que eu creio. Então, se é o que você crê, você quer impor sobre mim o que você crê? Ué, o que é Deus? Todas as pessoas, pela sua íntima intuição, têm uma definição de quem é Deus. Algumas pessoas são alcançadas por N situações que confrontam o seu ser intimamente. Todos aqui têm uma história de conversão, menos aqueles que nasceram no Evangelho. Pastor Alan, quando o senhor se converteu, o que te confrontou? Os hábitos, costumes. A necessidade de mudança. Pronto. Mais alguém aqui que passou pelo processo da convenção? Tiago, não? Você, o que é que te confrontou? Confrontou abrir mão, né, da mudança, largar tudo e... Aquilo que você achava ser certo. Sim. Você teve aquele conflito dentro de você. Pastor Cláudio? A dor e o sofrimento. A dor e o sofrimento. N situações para confrontar o homem. O senhor? Converter também. Conta o caso. Interessante, que eu até já falei na igreja, que às vezes a gente acha que é bonzinho demais. Ele fala assim, mas não tem nem testemunho para dar. Né? Não tem nem testemunho para dar, porque não aconteceu nada extraordinário igual em outras vidas. Aí você fala assim, mas Deus, ele foi trabalhando na vida dele, mostrando que a gente estava no caminho errado, a vontade dele era diferente da nossa. Então, isso também é um grande milagre, né? Até o ponto que eu reconheci, mas também tem um pouquinho de enfermidade, igual o irmão falou, pela dor, a gente sofria muito com doença, e quando eu vim para o Senhor, eu fui curado, né? Mas eu aceitei ele antes, né? Aliás, ele me aceitou, né? Eu só comecei a obedecer o que ele estabeleceu e fui melhorando. Esse é o ponto do que vocês falaram. Porque muitas pessoas negam a existência de Deus, né? Negam ter essa íntima intuição da existência de Deus, e nós vemos muito isso aí, mas a sua consciência dá vontade, muitas vezes, da evidência de que Deus existe. Eu tinha necessidade de mudar, você teve um confronto íntimo dentro de você, você passou por um processo pesado, teve o processo do confronto, e aí nós vamos pegar Paulo. Fala, Gal. Você está falando a questão da evidência, né? Uhum. Aí, cada um crê no Deus da forma que é. Eu sempre acreditei em Deus, mas nem sabia quem era Jesus, mas acreditava em Deus. E a minha grande questão, assim, minha avó era cristã, evangélica, e ela acreditava nos dons do Espírito. E eu não acreditava em revelação. Minha avó ia muito na Deus, tem alguém que está com dor de cabeça, tem alguém aqui que está com uma dor no Deus Eu gosta, fazia, né? mas dor de cabeça, eu pensava, dor de cabeça qualquer pessoa pode ter, tem 200 pessoas aqui. E eu comecei para a igreja, mas nem sei porque eu estava indo, eu ia mais para os outros, nem as costas de Deus. Mas assim,
assim, o que aconteceu comigo, você falou, né? Deus vai usar alguma coisa e ele vai provar que ele existe de uma forma individual. E eu senti uma queimação no pé na igreja toda vez que eu ficava de pé, na hora da oração. E eu falava assim, toda vez que eu fico de pé nessa igreja, na hora da oração, meu pé queima. Mas não, Deus não permitiu eu contar isso para ninguém. Eu achava tão constrangedor e não contava para ninguém. E aí eu lembro um dia que eu aceitei Jesus, que esse dia o meu pé queimou muito na hora da oração. Eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Meu pé toda vez queima nessa igreja, na hora da oração. Na hora que eu acabei de pensar, a irmã Noema pegou e falou assim, Deus manda falar que tem uma pessoa aqui, que toda vez que ela fica de pé nessa igreja, na hora da oração, os pés dela queimam. E aí, aquele fogo do meu pé pegou todo o meu corpo. E aí eu comecei a chorar e a única coisa que eu falava era, Deus existe. Porque só Ele sabia que o meu pé estava queimando e eu nunca acreditei em revelação. Então, tipo assim, Deus usou o que eu achava que era a minha sabedoria, a minha esperteza. Eu era muito esperto, Deus vai revelar uma bobeira dessa. Então Deus pegou a minha fraqueza, que eu achava que era a minha fortaleza, né? Eu não seria iludida por qualquer crente. Aí Deus está revelando. Mas Deus pegou aquilo que eu achava que era a minha fortaleza, e aquilo na verdade era a minha fraqueza, e eu não corrigi por causa de uma revelação. É interessante vocês contarem isso, que eu estava num carro uma vez, e a menina tribulosa até. Eu não sei o que eu entro no meio desses trem. É um trem que acontece só comigo. E menina chata, mas chata de marré, enjoada. Não crê em Deus, sabe? Aquela pessoa enjoada, insistente, sabe? Não, preguiça, não. E eu doido para essa viagem acabar, e essa menina está no carro com a gente, aquele tumulto todo, e Deus não existe, Deus não sei o quê. E aí Deus resolveu. Eu acho que Deus olhou do céu e falou assim, eu vou pôr a lasca da minha unha. Ela está cortando a unha e caiu um pedaço lá. Eu vou dar um susto nessa menina. E aí estava chovendo. Ô Jesus. E aí o carro deu aquaplanagem. E deu aquela rodada. E aí você começa assim, né? Me recebe em seus braços, Jesus, porque eu estou chegando. Aí a menina dentro do carro dá um grito assim, Senhor Jesus, nos acorde. Deu uma olhada no carro assim e falei, pô, o carro até parou, não. Pô, mas você não acreditava em Deus, o que é isso? Nessa hora voou. Uai, nessa hora converteu. É aquela íntima intuição que a pessoa tem de que, poxa vida, existe Deus. É o que nós estamos, só um minutinho, é a ontologia. É a existência, é o ser. Ou seja, Deus existe dentro do ser humano. Essa íntima intuição está dentro de nós. Ele que fez a gente. A pessoa, na verdade, ela não quer se submeter ao Deus verdadeiro, o caráter dele. Porque se eu me submeter a esse Deus desse caráter, eu vou ter que me mudar. Sim. E aí todo ateu realmente, ele acredita em Deus na hora da dificuldade. Porque eu tenho um ateu na família. Mas toda vez que ele passa por uma grande dificuldade, ele liga para mim e fala assim, você ora para mim. Então ele não é ateu, ele já é crente. Mas ele acredita no nosso Deus e vai confrontar ele a mudança. Aí é a questão do confronto. A pessoa não quer. Meus problemas, mas não me confronte a mudança. Então vamos voltar lá atrás nos argumentos morais. A pessoa não quer ser confrontada. Então, mais fácil do que mudar é confrontar. Não existe. Não tem. Quer falar alguma coisa? Então, se nós pretendemos conhecer a Deus, e aí na nossa apostila tem a pergunta, Deus realmente existe? Eu vou continuar. Né? Como nós dissemos, as Escrituras provam a existência de Deus. Porque se nós precisamos ou pretendemos conhecer a Deus, antes é necessário que Ele se revele a nós. Mesmo discutindo a revelação de Deus que vem da natureza, Paulo diz que podemos conhecer a Deus, ou conhecer sobre Deus, né? Conhecendo a manifestação de Deus. Nós lemos Romanos 1:19. Deus se manifestou, né? Na nossa apostila aí, Deus realmente existe, e aí vai falar que as Escrituras provam, as Escrituras não procuram em nenhum ponto provar a existência de Deus, apenas admite. Os santos do Antigo e Novo Testamento, né, que falaram inspirados por Deus, não diziam que acreditavam na sua
existência, mas que o conheciam. Ou seja, o que prova a existência de Deus? É o tanto que eu conheço de Deus. E como eu vou conhecer a Deus? Conhecendo os seus atributos, comunicáveis, não comunicáveis, seus atributos morais, conhecendo a Deus na hora da dificuldade, quando o carro está rodando, quando eu entendo que eu tenho necessidade de mudar. Se voltando a Paulo, ninguém evangelizou Paulo, por quê? Porque Paulo já era cheio aqui, mas precisava ser cheio aqui. Paulo sabia tudo aqui, mas precisava ser confrontado aqui. Todo mundo fala assim, poxa, por que Paulo não converteu? Estava tão pertinho. Pelo contrário, há até quem diga que ele autoriza o apedrejamento de Estevão. Vocês lembram de Estevão, o primeiro mártir? Paulo que autoriza. Agora, vocês sabiam que os dois eram amigos? Estudaram juntos? Sabiam disso? Os dois estudaram juntos. Foram criados do mesmo jeito. Tiveram os mesmos ensinamentos. Aprenderam aos pés dos mesmos mestres. E há quem diga, as fofocas de corredores teológicos, que Paulo mandou apedrejar Estevão, autorizou o apedrejamento de Estevão, porque ele não conseguiu vencer os seus argumentos. E aí dá um conflito dentro dele, que mesmo sendo apedrejado, ele vê o seu amigo, já é um conflito terrível. Poxa, eu estou autorizando a morte do meu amigo. E aí, enquanto o meu amigo está sendo apedrejado, o meu amigo abre os braços ajoelhado e diz, eis que vejo os céus abertos, e a direita do Deus Pai e o Filho ungido. Oh, glória. Vale glória a Deus aí. E aquilo cria um conflito que começa a mexer aqui dentro. Poxa, por quê? Por quê? Por quê? Então, poxa, para se compreender Deus, eu me esvazio aqui. Porque quando eu começo a entrar em parafuso aqui, aqui fica aberto. E foi o que aconteceu com Paulo. E aí o próprio Cristo se apresenta para eles. Às vezes em dificuldades, às vezes em revelações, às vezes em situações. Eu sou o Cristo a quem tu persegues. Quem é o Senhor? Eu sou o Cristo a quem tu persegues. Primeiro morre o eu do homem para nascer o ser de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Como negar a existência de Deus? Irmão, eu vejo também o seguinte, é o problema de todo judeu. O judeu tem o conhecimento de Deus pelo Velho Testamento. Então, para ele compreender Jesus é muito difícil, a não ser que tenha um encontro mesmo com o Senhor, né? Porque se você segue a lei, você não vai aceitar nada disso, né? Então, a cabeça de Saulo era isso. Fala, não pode ter outro. Qualquer coisa que aparecer aqui, a lei manda matar, então o cara tem que morrer, né? E enquanto ele não teve a experiência pessoal, ele não converteu, porque ele estava seguindo só a letra, né? No rigor da letra, ele fala, eu sou zeloso com as coisas de Deus desde quando eu comecei. Então, ele, na cabeça dele, ele estava fazendo tudo certo, né? Ele tinha que combater qualquer heresia que aparecesse. Só que ele não sabia que era o próprio Deus manifestando de outra forma. Sim. Né? E aí é o que acontece até hoje com o judeu. Até hoje, né? Até hoje. Precisa ser confrontado. Mas nós temos também aqui, ó, o Salmo 19. Salmo 19 fala que Deus já se revela pela criação, né? Olha, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Aí fala do dia, fala de tudo. Quer dizer, Deus está falando, eu estou aqui. O homem crê. É. Vamos lá, como é que eu acredito em Deus? Embora não seja possível compreender a totalidade de Deus. Vamos para a classificação, o caráter de Deus, os atributos de Deus. Primeiro, vamos falar dos atributos de Deus, que são atributos incomunicáveis. São aquilo que não se comunica, né? Na nossa apostila aí, nós vamos falar dos argumentos da causa do efeito também, da causa, da ordem do propósito do universo,
o argumento da causa da ideia de Deus. E aí nós vamos falar dos atributos de Deus. Como é Deus? Atributos de Deus incomunicáveis. O que é que são atributos incomunicáveis? Aquilo que não comunica, né? Oi? Não foi falado. Não foi falado. Vamos lá. Atributos incomunicáveis de Deus. A independência. Deus não depende de ninguém. Simples. A independência de Deus é definida assim: Deus não precisa de nós, nem do restante da criação para nada. Porém, tanto nós quanto o restante da criação podemos glorificá-los e dar-lhe alegria. Tributo de Deus. Deus não depende do homem para nada. Por isso que eu não concordo com alguns, e aí vai uma crítica a nós, pregadores, que no ápice da mensagem falamos algumas besteiras. E esses dias conversando com a pastora e com o Alice, eu falei, eu gosto de ver algumas mensagens que eu tenho para ver onde eu errei, o que eu falei de bobagem. Porque a gente fala muita bobagem no ápice de querer falar tudo ao mesmo tempo. E aí alguns pregadores falam assim, Deus é carente de você. Aleluia! E aí eu fico olhando esse trem, vai me dando uma vontade de jogar a Bíblia da onde eu estou, porque Deus não é carente de ninguém. Não existe uma linha nos textos bíblicos que nós carregamos, os mais de 31 mil versículos, que provam que Deus é carente do homem e necessita do homem. Deus necessita de você adorar. Deixa eu te contar um negócio aqui que a gente não sabe, só abrindo um parênteses aqui. Enquanto a gente está aqui, tem um grupo cantando lá, santo, santo, e não para não. Tem um grupo de anciões também ao lado dele. Isso não é para a eternidade, existe. Existe, nós vamos falar isso mais para frente. Então Deus não depende do homem, mas nós alegramos o coração de Deus. Olha que paralelo. Com a nossa obediência, com a nossa adoração, com o nosso louvor. Pegou a visão? Então, primeiro atributo de Deus é a independência de Deus. Onde se prova isso? Alguém abre para mim, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, na vida dos apóstolos, capítulo 17, versículo 24 e 25, dá uma segurada aí. Porque lá em Jó, capítulo 41 e verso 11, Deus pergunta a Jó assim, quem primeiro deu a mim, para que eu haja de retribuir? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Atos dos Apóstolos, encontrou? Capítulo 17, versículo 24 e 25? Por favor. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ou seja, qual que é a implicação aqui? A implicação aqui é que Deus é independente. A implicação aqui é que Deus não precisa do ser humano, da humanidade o negócio é que você acaba com a teologia da prosperidade. Deixa eu te contar, a teologia da prosperidade é a maior seita existente. Esse neopentecostalismo do culto ao homem é a pior tristeza que tem, porque eles incutem até nas nossas cabeças que Deus precisa da gente para alguma coisa. Faça um desafio com Deus, faça não sei o que com Deus. Deixa eu te contar, Deus age pela sua soberania. É aqui que os pastores das igrejas neopentecostais não levam, porque esses dias me convidaram para pregar no negócio aí, e falaram comigo assim, vai ser um trabalho de jovens, então essas mensagens mais duras, não prega não. Eu falei, que mensagem dura? Não, é de confrontar o pecado, de falar que a pessoa precisa se arrepender. Não prega isso não. Eu falei, então você está ligando para a pessoa errada, porque, né, difícil, né?
Segundo, oi? O que aconteceu? Mais jovem que é. Tem. Vou guardar meus pensamentos agora. Segundo, a imutabilidade de Deus. Imutabilidade de Deus. Nós estamos falando dos atributos incomunicáveis. A imutabilidade de Deus. Deus não Muda. anotou? Deus é... Senhora, O pastor? versículo que você leu de Jó é onde? Jó 41, 11. Se você ler o Salmo de número 50, e verso 10, 11 e 12, vocês vão ver o ato de Deus, né, sobre a criação. Deixa eu ler o Salmo 19 também, anota o Salmo 19, verso 1 também. Aliás, todo o Salmo 19. Oi? Salmo de número 50, verso 10, 11 e 12. Mas aí vai ter João, capítulo 17, versículo 5 também, que podem corroborar. Já citei quantos Tem aquele versículos? também, do Senhor é a terra, o mundo e os que nele habitam. Então nós já citamos aí, só nesse torno, 7 versículos, já temos uma doutrina de que Deus não precisa do homem para nada. E aí eu quero um versículo que prova que Deus precisa do homem para alguma coisa. No 51, Não vai ter. ele finaliza isso. Cria em mim, ó Deus. Aquela necessidade. Vou mais. Se você anotar aí 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6 também. Se você anotar aí Romanos capítulo 11, versículo 35, 36, 37, também. Então nós já criamos uma doutrina. Você precisa de 3 versículos para criar uma doutrina. Nós já criamos um aqui, né? Deus não precisa do homem para nada. Para nada! Hã? Oi, Tiago. 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Vamos lá, imutabilidade de Deus. Ou seja, Deus é imutável no seu ser, nas suas perfeições, nos seus propósitos, nas suas promessas. Porém, Deus age e sente emoções. E age e sente de modos diversos diante de situações diferentes. Esse atributo de Deus é também chamado inalterabilidade. Eita! Repete. Não vou repetir. Isso aqui é um negócio que você fala uma vez e guarda na eternidade. Vamos lá, Salmo de número 102, por favor. Nós vamos encontrar um contraste nesse salmo aí. 102? Isso. Entre as coisas, tudo aí. Que nós, não vamos ler, mas anotem. Que nós podemos julgar, né, permanentes, como terra e os céus, de um lado, e Deus do outro. Terra e céu permanente, até essa forma. E o Deus do outro. O salmista fala assim, ó, no verso 25, 26, 27. Encontrou aí? Encontrou? Salmo 102? Isso. Lê para mim. Qual versículo? 25, 26 e 27. 25, Olha o que o salmista fala sobre esse contraste. 102, 25, 26, 27. Isso. Desde a antiguidade, Temos fundaste a terra, Baixa a terra. e os céus são obras das tuas Nas mãos. suas mãos. Eles, Eles perecerão, mas tu permanecerás. todos. Todos eles, como um vestido, envelhecerão. Como roupa os mudarás e os atirarás fora. Mas tu és o mesmo, e os teus anjos jamais terão fim. 28? Tu, porém, não. Tu, porém, é sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão Fim. fim. Ou seja, aqui É é um... anos, tá? Eu falei anjos. Acontece. Ou seja, Deus existe antes da criação dos céus e da terra. E existirá muito depois da destruição dessas coisas. É interessante que Deus faz mudar o universo, mas contrasta com essa mudança. Ou seja, ele é o mesmo. Ele não muda. Ele continua sendo o mesmo. Desde antes de tudo existir. E quando tudo deixar de existir, ele continuará sendo o mesmo. Que coisa maravilhosa.
Agora nós precisamos formar uma doutrina, né? Vamos lá, anota aí. Livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Deixa anotado aí. Salmo de número 33, verso 11. Já citamos 3 versículos? Já formamos a doutrina? Muito mais. Muito mais. Mateus, capítulo 3, versículo 35. Anotou não, Tiago? Hã? Falou 5 e já, você não está com. Malaquias, capítulo de número 3, versículo 6. Então já formamos a doutrina, né? Mas aí vem uma pergunta. Deixa eu correr. Deus muda de ideia? Quer responder, pastor Paulo? Números 23, 19. Gente, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Deus muda de ideia? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem Oi? para que se arrependa. Ah, não, o pessoal está aqui no negócio. O pessoal está aqui no negócio. Ele criou o arco-íris falando que não mais castigaria o homem daquela forma, né? E eu ouvi dizer que a oração move o coração de Deus. Não sei se é o que eu já ouvi dizer. Tipo assim, foi um arrependimento, um dilúvio. Entendeu? Vamos lá. Nós temos alguns exemplos. Oi? Será que Deus às vezes muda de ideia? Às vezes. A oração de Ezequias é uma resposta. Nós vamos citar algum. Sim, a sentença era de morte. E muda o caminho, né? Oi? Mas contou com a ação do homem. Pastor? Então a oração muda o coração. Oi? A oração muda o A coração. oração muda o coração de Deus? Muda. Uma boa pergunta. Uma excelente pergunta. Vamos para alguns exemplos. Êxodo capítulo 32, versículos 9 a 14. O pastor citou. Isaías capítulo de número 38, verso 1 ao 6. A oração do rei Ezequias. Não é verdade? Em Êxodo, Deus ia matar o povo tudo, né? E aí o que Moisés fez? Intercedeu pelo povo, né? Mata essa miséria desse povo, não desse povo vivo. Eles dá trabalho, mas é seu, né? Vou te falar. Vamos lá. Jonas, capítulo 3, versículo 4 e 10. Né? O fato de Deus ter voltado atrás na decisão de julgar Nínive diante do arrependimento do povo. Gênesis, capítulo 6, versículo 6. Né? Onde Deus fala que se arrepende de ter feito o homem na terra. Onde Deus se arrependeu de fazer o homem na não é ter criado o. Vamos corrigir aqui só algumas coisas, né? Porque eu já vi gente pregar falando, Deus se arrependeu de ter criado o homem. Deus se arrependeu de ter feito o homem na terra. Só pra gente. E aí tem 1 Samuel capítulo 15, versículo 10, no caso de Saul também. Tem um tanto de exemplo, né? Então vamos lá. Esses exemplos eles devem ser todos entendidos como expressões verdadeiras da atitude ou intenção presente de Deus. Intenção presente de Deus diante da situação que existe naquele momento. Isso não tem nada a ver, vamos lá, com a imutabilidade de Deus. Situações presentes. Se a situação muda, então é claro que a atitude ou a expressão, né, da intenção divina irá também mudar. Aí eu pego aqui, quantos são pais aqui? Levantam a mão, por favor. Você já citou Cantares? Hein, Eric? Por favor, cite Cantares. Já? Está dando certo? Oh, glória. Não, né? Mas também, né? Pelo amor de Deus, né? Isaac demorou, foi 1 ano. Foi o quê? 12 semanas? Como é que é? Quanto tempo que Isaac demorou? Eu não lembro. Mas demorou 1 ano para nascer. Depois de 1 ano que o menino chegou lá. A questão é, dependendo da atitude que acontece aqui,
há um movimento diferente. Isso não tem nada a ver com a imutabilidade de Deus, porque Deus não muda os seus decretos. Mas tudo depende do movimento da sua criação. Eu perguntei aqui, quantos são pais? Por quê? Dependendo da atitude do meu filho, a proporção do cartilho é uma. Dependendo da atitude dele, a proporção é outra. Percebeu que subiu, né? Se eu ver aquele sorrisinho debochado no canto de boca depois que eu falo, a proporção é aqui. Se eu ver uma carinha de contrição, a proporção é aqui. É aquele negócio de Neóticos, né? Aquela conversinha que não, estrelinha de Jesus. Você não pode bater no coleguinha, né? Mas se eu ver aquela carinha de deboche, estrelinha de Jesus, vai ser na mesma proporção a vara ungida na sua poupança. É mais ou menos assim com Deus. Continue, moço. Mas aqui, agora eu matei as vozes. Continue. É importante a gente entender essa questão que está na apostila aqui, ó, do antropomorfismo, né? Porque a Bíblia às vezes coloca algumas palavras com respeito a Deus como se fosse humano, né? Para a gente entender. Mas Deus... O antropomorfismo é como se Deus tivesse sentimentos humanos. Trata Deus com os sentimentos do homem. Isso. Aí o que acontece? Ele tem a lei dele, ele tem a regra dele. Não muda, Deus não muda, mas nós mudamos. Então quando a gente faz alguma coisa que agrada a ele, ele muda a sentença. Aí a Bíblia usa arrependeu o Senhor, para a gente entender a questão, mas Deus não arrepende. É bom que se diga essa questão. Nós vamos tratar isso mais em bibliologia mais para frente, mas deixa eu só adiantar o processo aqui. Essa questão da tradução bíblica e de buscar o original e trazer do latim para o português, se perderam muitas palavras. Eu vou te dar um exemplo. Você sabia que a raiz da palavra arrancou do lado aqui, tirou do homem uma costela? Não é costela. Sabia que essa raiz dessa palavra não existe? Outra coisa, existem algumas mudanças de tradução. Salmo de número 23. O que está escrito no Salmo de número 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa expressão nada, ela não existe. Então são questões de tradução, mas isso nós vamos estudar em bibliologia. A expressão ali é ro, não é lo. A expressão ali não é nada, é não. Porque não estava entresecado naquilo que o pastor poderia dar, mas estava entresecado diretamente no pastor estar presente, para não se ter falta. E muda totalmente o sentido. Então nós vamos encontrar essa questão. E aí entra essa questão. Deus se arrependeu de ter feito o homem. Não diz da imutabilidade de Deus ou que Deus muda os seus decretos. Diz da atitude do homem. E essa expressão arrependeu aí, ela não existe no original. A Bíblia está errada? É claro que não. Isso é questão de tradução. Se você pegar o inglês, o ti do inglês é um, mas o tis do inglês é outro. São duas palavras que são iguais, mas são diferentes. O ai do mineiro serve para tudo. O trem também. O trem também serve para tudo. O que é trem? Trem é trem. Do trilho. Esse trem aqui, esse trem ali que está todo, esse trem ali. Não, o senhor não, tá motivo. Eu vou lá e chamo. Ou seja, só para terminar, ou seja, se eu entro naquilo que Deus estabeleceu, muda a sentença para mim, mas Deus não muda. Ou seja, eu obedeci, eu vou receber, mas Ele já estabeleceu que quem fizer isso vai ganhar isso. E aí eu entrei na bênção, eu passo a receber. Mas Deus nunca mudou nada. Deus não eu mudou estava fora. É uma régua. As pessoas perguntam assim, poxa, por que a Bíblia, a nossa Bíblia está certa? A Bíblia, ela é uma espécie de vara. É uma régua. O que tem no Gênesis confirma no Apocalipse. E não muda. E não muda.
Se passou disso aqui, subiu um pouquinho, opa, não deu. Por exemplo, a história dos Macabeus não existiu? Existiu. Era contemporânea. Existiu sim. E foram muito usados para ajudar os judeus. Só que ela não entra nessa régua. Ela está aqui. A régua é aqui. E na católica tem. Tem sim. Tem sim. É uma história muito bacana. Recomendo ler, não pregar. Mas é uma história muito bacana. Mas fica aqui. Tudo que sai daqui está errado. É por isso que a profecia, a gente que gosta muito de revelação, esse negócio todo aí, que a gente gosta, ela precisa ter uma régua. Se ela passar da régua da Bíblia, cai fora. Se vir rodando de lá, esse que te digo, filho, sai fora. Até porque nenhum profeta diz esse que te digo, filho. Eles dizem, assim diz o Senhor. A régua é sempre o Senhor. É sempre aqui. Vamos mudar aqui, porque senão entra em outro assunto e aí atrapalha tranquilo. Para encerrar, Deus é eterno no seu próprio ser. O fato de Deus não ter princípio nem fim está implícito no Salmo de número 90 e verso 2. Antes que os montes nascessem, se formassem a terra, o mundo, a eternidade, de eternidade a eternidade, tu és. Do mesmo modo, Jó, capítulo 36 e versículo de número 26, Eliú diz sobre Deus: o número de seus anos não se pode calcular. A eternidade de Deus é também afirmada por passagens que abordam o fato de que Deus sempre é ou existe. E aí nós vamos encerrar com Apocalipse capítulo 1, versículo 8, que diz: eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor, aquele que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus nunca muda. O que está escrito em Hebreus 13:8? Jesus Cristo é o mesmo hoje e eternamente. E eternamente. Ele não muda. Ele não muda. E não usem a expressão será eternamente, porque o adjetivo será está ligado a algo que vai acontecer. Tudo. Mas ele é, porque ele não muda. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus em Cristo os abençoe. Por favor, leiam a apostila. Leiam a apostila. Leiam a apostila. Aqui nós vamos abrindo o leque para muitos assuntos. Vamos falando algumas coisas que vocês não vão ver na apostila de vocês. Mas esse é a título de conhecimento, a título de entendimento, a título de crescimento. A partir do momento que vocês lerem essa apostila, enumerem as dúvidas de vocês, a apostila ela é resumida. Sim, ela é resumida. Nem todos os livros caberiam para falar da existência de Deus. Só do teontologia. Teontologia é mais ou menos isso aqui, gente. Tem muita coisa, deixa eu levantar aqui. Isso aqui é teontologia. Mas tá bom, né? E não cabe. Nós temos outros livros tantos quanto esse. Aqui nós resumimos para vocês o que é importante saber também. Mas leiam, enumerem as suas dúvidas. Não tenham medo de usar aquele grupo do WhatsApp. Aquele grupo lá não é para bom dia, boa tarde, boa noite, nem para figurinha feliz. Aquele grupo é para as nossas dúvidas. Né? Toda dúvida que você tiver, coloca lá. Vamos conversar, vamos debater, vamos aprender junto. É assim que nós aprendemos juntos. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus em Cristo os abençoe. Vamos lá, que a Graça está querendo fazer um frango com quiabo lá para todo mundo. Amém. Nós vamos estar encerrando. O que eu ia falar, o irmão falou tudo. É importante a apostila para você ler, arriscar uma palavrinha que chamou a atenção, pesquisar aquela palavra. Não entendi algumas coisas. Coloca lá no grupo, ó. Eu gostaria de saber sobre isso que eu estava lendo a apostila e tive essa dúvida. Aí a gente vai respondendo lá no grupo. Não precisa por outras coisas a não ser da escola de discípulo, né? É igual o irmão falou, ficar mandando bom dia, boa tarde, aqueles negocinhos, porque vai preenchendo muito e atrapalha quem fez uma pergunta. Amém? Tem alguma?
terá mais apostilas de acordo com as disciplinas, né? Então, a próxima é bibliologia, aí a gente vai fazer outra apostila, tá? Essa aí, o que você quer perguntar? Nós vamos fazer mais dessas. Vamos dar. A gente está fazendo um cronograma para não ficar muito longo. Porque tem gente por cima. Tá pedindo para fazer mais de teontologia. É só passar para a gente que a gente multiplica ela lá, tá? A hora que o Pix cair. Amém? Tá tudo certinho então, irmãos? Nós vamos encerrar, vamos agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos deu, né? Não adianta querer pedir no sábado a apostila, não. Não perde na última hora, não, que é difícil encontrar. Tem que fazer com antecedência. Tem que ir. Igual eu pedi para até quinta-feira dar um nome. Aí muita gente fez o trem lá no sábado. Aí complica pra gente, né? Amém? Vamos orar então, agradecer ao Senhor. Nosso Deus não muda, né? Que coisa maravilhosa. Nós é que mudamos, né? Todo dia. Amém. Faz essa oração agora, agradecendo ao Senhor, né? Pai, nós te agradecemos pelo teu favor, pela tua graça e misericórdia sobre nossas vidas. Obrigado pela oportunidade de estarmos mesmo compartilhando a tua palavra. Ela edifica o nosso coração, ela aumenta a nossa fé, ela mostra mesmo, Pai amado, que a tua palavra é a verdade, ó Deus. Muito obrigado por cada vida disposta a estar aqui, que o Senhor fortaleça os corações para sempre, ó Deus, estarem aqui nesse propósito até o final. Nos abençoa, continua iluminando a nossa mente, a nossa compreensão, para que a tua palavra seja revelada aos nossos corações. Que os irmãos possam retornar agora, Senhor, levando a tua bênção, e tenhamos mesmo um domingo abençoado na tua presença. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. E amém. Que Deus abençoe vocês. Vai na paz.